Fala aí, gurizada, tudo bom com vocês? Aqui é Rafael Ritter, canal Drone Modelismo, e muitos de vocês têm me pedido para focar mais nesses vídeos aqui de conteúdo, de pesquisa, de novidades, do que em vídeos de review. E realmente, basta ver as estatísticas dos vídeos de cada um dos dois tipos para entender que vocês gostam muito mais desse tipo de vídeo aqui. O problema é que os vídeos de review, eles geram uma receita. Já esse tipo de vídeo aqui, por mais que tenha mais visualizações, ele não gera receita praticamente nenhuma. De modo que, para eu conseguir me dedicar mais tempo para escrever roteiro, editar e produzir esse tipo de conteúdo, eu preciso da ajuda de vocês. Então avaliem com carinho a possibilidade de se tornarem um membro aqui do clube de canais, ou então um patrão aqui do canal através do Patreon. Tá beleza? Então vamos pro nosso vídeo de hoje, que tá bem legal. E hoje em dia falar em microhelicópteros ou então microdrones pode parecer uma coisa até meio banal, né? É só abrir qualquer site de loja online por aí para encontrar dezenas de modelos de todos os tamanhos e cores e qualidades de voos, alguns por preços incrivelmente populares. A coisa tá tão disseminada que é possível encontrar modelos já com câmera de FPV até sistemas de posicionamento óptico, o caso do excelente Sertion 6X10OF, que literalmente consegue enxergar o chão graças a uma pequena câmerazinha virada para baixo que consegue manter a posição dele no ar durante o voo. Mas se a gente voltar um pouquinho no tempo, e pessoal, nem precisa ser tanto tempo assim, vai ser possível lembrar como o conceito de mini coisa voadora indoor é revolucionário. Afinal, quem é que não gosta da ideia de ter um micro helicóptero que fosse capaz de voar dentro de casa e nos garantir aqueles minutinhos de diversão nos dias de chuva ou então de vento muito forte? Pois é, e até 2006 isso aí era meio que coisa de ficção científica, porque a miniaturização dos componentes ainda não tinha alcançado o nível necessário para fabricar um brinquedo com essas características. Ou melhor, a tecnologia ela até existia, e o próprio criador do Pico Z, em 97, já tinha criado lá um microhelicópterozinho, o Pixel 1, que nem era tão portátil assim. Ele tinha um rotor de 37 centímetros e pesava 129 gramas. Tudo bem, né, pessoal? Pra época até que era bem pequeno. A questão, no entanto, pessoal, é que ele era totalmente artesanal e exigia um certo treino até que pudesse ser domesticado. E foi justamente essas duas coisas aí que o Pico Z resolveu. Ele era barato e, acima de tudo, fácil de voar. Mas pera aí, Rafael, a criadora do Pico Z não foi a Silverlit, né, que ficava ali escrito no cantinho da caixinha deles? Na verdade, não. O Pico Z, na verdade, foi projetado por um entusiasta lá de microhelicópteros, né, um cara lá da Bélgica chamado Alexander van der Rosentini, e foi justamente a estratégia adotada por ele que permitiu que o Pico Z se tornasse tão popular e literalmente criasse essa nova categoria aí de microhelicópteros de controle remoto indoor. E sabem por quê, pessoal? Porque depois de criar lá esses negócios aí, pegar as papeladas lá, levar pro, sei lá como é que é o nome do INPI da Bélgica lá e patentear a invenção dele, o Alexander percebeu que a parte fácil de voar, digamos assim, ele tinha conseguido resolver sozinho. Mas para que o Pico Z fosse popular, ele não podia ficar limitado a uma produção artesanal e nem restrito a grupos de entusiastas. Ele precisava ser produzido em larguíssima escala para que pudesse chegar ao maior número de pessoas pelo menor preço possível. E como ele não tinha condições de produzir o Pico Z sozinho, ele concluiu então que precisava escolher uma empresa que pudesse fazer isso por ele. E aí, vocês conseguem imaginar qual foi a empresa escolhida? Exatamente, ele escolheu uma empresa sediada em Hong Kong chamada Silverlit, que já naquela época era uma fábrica de brinquedos reconhecidamente inovadores, e que a partir então de 2006 se tornou a fabricante exclusiva do nosso amado Pico Z. Pô, cara, ele patenteou o negócio, né? Mas a gente sabe que para patentear alguma coisa tem que ter alguma coisa diferente nesse negócio, né? O INPI não vai, por exemplo, patentear um recipiente de louça com uma alça pra gente tomar café. Ele não vai querer registrar isso aí pra mim, ele vai dizer que isso aí já existe, chama xícara. Então, como já existiam microhelicópteros radiocontrolados, qual é que foi a grande inovação que permitiu que o Alexander patenteasse o Pico Z? O segredo dele, que aliás foi o que tornava o Pico Z tão fácil de pilotar, era o sistema de rotor que era otimizado para gerar o máximo de sustentação possível, ao mesmo tempo que garantia que o helicóptero ficasse na horizontal o tempo todo, sem intervenção do piloto. E isso, em conjunto com o segundo motorzinho de cauda, permitia que ele voasse de maneira estabilizada mesmo sob os comandos do pior dos pilotos do planeta. E isso na teoria, né, pessoal? Porque na prática a gente sabe que
A coisa não era bem assim, vamos lá. Para quem não manja muito desse lance de helicóptero, pessoal, existem algumas variações básicas relacionadas ao número de canais. Existem helicópteros de 6 canais que são capazes de inverter o passo da hélice e fazer várias acrobacias. Existem modelos de 4 canais que conseguem se mover em todas as direções, e aí tem os convencionais de um rotor e os coaxiais com 2 rotores. Existem também os de 3 canais que conseguem subir, descer, girar e para frente e para trás com a ajuda de uma hélicezinha de cauda virada para cima, e existem também os modelos de apenas 2 canais, como é o caso do Pico Z original, que só conseguia subir, descer e girar. E aí, como ele não tinha comando para se deslocar na horizontal, ele ficava literalmente à deriva. Então, se ele tivesse alguma tendência, ou então se batesse um ventinho, ele ia se movendo até que chegasse perto, né, de uma parede ou então de algum móvel, e aí a gente ou pousava ele ou então deixava ele bater para ver como é que ia ser o acidente e pouco de sorte aí dar umas risadas. O que não faltava no Pico Z era espaço para criatividade, então não demorou muito para começarem a surgir diversos threads em fóruns e até sites inteiros dedicados a modificações para aprimorar ou então resolver esse e outros probleminhas dele. Mas o que fazia sucesso mesmo nesses fóruns eram os mods para fazer ele andar para frente, e uma das técnicas mais comuns era fixar um pequeno pezinho na parte da frente, de modo que daí o centro de gravidade fosse deslocado, com a frente mais pesada ele acabava se inclinando e isso fazia ele voar para frente. O problema dessa solução aí, pessoal, é que como ele era muito leve, qualquer pezinho que se adicionasse fazia o tempo de voo diminuir, e ninguém queria isso. Por essa razão também eram muito populares as carenagenzinhas de papel que a gente baixava e imprimia em folha 4. Era um negócio meio tosco, mas até que ficava bacaninha. E aí, com uma carenagem de papel, né, a gente conseguia reduzir o peso dele ao mesmo tempo que dava um upzinho no visual. E esse aí era um modzinho muito sedutor, já que uns filha da puta com uns dons sobrenaturais lá compartilhavam fotos com resultados muito impressionantes, e era praticamente irresistível não tentar fazer o mesmo. Mas no final das contas, o único sentimento que a gente realmente tinha depois de arrancar a carenagem original dele e tentar adaptar uma nova de papel era o arrependimento, porque convenhamos, cara, que ideia babaca, não tem como dar certo. Quer dizer, eu nunca consegui, né, mas se tu conseguiu, deixa aí nos comentários o teu relato pra gente saber que tu era um desses filha das p***. Mas apesar de muita gente optar pelo pezinho no nariz para fazer o Pico Z voar para frente, o mod mais correto, que inclusive era o sugerido pelo próprio Alexander, era simplesmente torcer um pouquinho o rotor de cauda no sentido anti-horário, deixando ele meio que na diagonal, porque daí dessa forma, além de anular o torque do rotor principal, ele também gerava um pouquinho de sustentação, levantando a parte de trás do helicóptero e assim fazendo com que ele andasse para frente. No final das contas, as duas técnicas compartilhavam a mesma ideia básica, mas a primeira agregava peso e dava mais trabalho, enquanto que a segunda não agregava peso nenhum e era muito mais fácil. Apesar disso aí, não tinha jeito. Todo mundo que eu conhecia que tinha um Pico Z tinha um pezinho na ponta do nariz e se dizia muito satisfeito com o resultado. Isso em público, né? Já que se tu fosse vasculhar ali o computador do cara, o histórico do navegador dele era virado em pesquisa sobre mod para deixar o bichinho tão bom quanto ele dizia para os outros que realmente era. E obviamente esse fato não passou em branco pela Silverlit, que não demorou muito para lançar uma nova versão do Pico Z com 3 canais e a habilidade de voar para frente sem precisar de modificações. E o segredo dessa nova versão é que eles adicionaram um pequeno atuador magnético que era acionado por um botão no rádio, e aí quando acionado ele inclinava o rotor principal da frente, fazendo com que o Pico Z realmente atendesse os desejos da galera e voasse pra frente. Isso pra vocês verem como o pessoal da Silverlit era foda, né? Porque a solução mais comum aí para helicópteros de 3 canais era usar o sistema de rotores coaxiais, que eliminavam a necessidade do rotorzinho de cauda, e aí era só colocar na ponta da cauda um rotor virado para cima e dependendo do lado pro qual a hélicezinha girava, a cauda subia ou descia, fazendo com que ele andasse para frente e para trás. E se vocês quiserem saber minha opinião, eu achava essa aí uma solução bem menos elegante do que a da Silverlit, porque se distanciava um pouco mais aí da forma com que os helicópteros voam, né, ali no céu. Mas o fato é que tanto uma como a outra funcionava e pra gente isso aí que importava. Mas é claro que nem só de trivialidades vivia a blogosfera do Pico Z. Existiam também mods bem mais ambiciosos, como um para controlar ele por meio do computador ou até mesmo utilizando um controle do Nintendo Wii. Vai brincando, esse pessoal aí não brinca em serviço não. E já que a gente tá falando tecniquez, bora repassar então alguns dados técnicos. O Pico Z original ele media 17 centímetros, pesava apenas 10 gramas e usava um rotor principal
principal de 13 centímetros de diâmetro, com um pequeno rotor auxiliar logo acima dele equipado com uns pezinhos nas pontas que ajudava a gerar sustentação e também era o responsável pela estabilização de voo. E além do motorzinho principal, ele contava também com um micromotor de vibracal lá na cauda, acoplado a uma hélice de 3 centímetros, tudo alimentado por uma pequena bateria de lipo de 50 mAh e 3,7 volts. Nessa imagem aí é possível ver também os pesos individuais de cada uma das partes dele. Interessante citar que a carga máxima que ele conseguia carregar, além do próprio peso, era de 3,5 gramas. Se passasse um pouquinho disso, ele até conseguia sair do chão por causa do efeito solo, mas não era capaz de se elevar no ar. E quanto mais peso, mais evidente ficava um outro probleminha crônico dos Pico Z, que todo mundo que teve um deve se lembrar, que era a relação entre a velocidade do rotor principal e o rotor de cauda. Quanto mais exigida era a bateria, ou então se ela já tivesse meio fraquinha, menos eficiente era o rotor de cauda, e aí quando a gente acelerava mais bruscamente, a cauda começava a girar, e aí a gente precisava dar comando pro lado oposto para compensar e tentar manter ele estabilizado. E esse aí, aliás, era um dos menores problemas, já que ao menos era um desafio que a gente conseguia controlar com um pouquinho de treino, e no final das contas acabava sendo parte da brincadeira. Mas nenhum vídeo sobre Pico Z seria um vídeo completo sem falar sobre o maior problema de todos que nos impedia, por exemplo, de levar ele para voar no parque ou então mostrar para os nossos amigos da pista, que era o sistema de controle remoto, que ao invés de utilizar ondas de rádio, como a maioria dos brinquedos faz, utilizava um LED infravermelho semelhante àqueles usados em controle remoto de TV. E aí esse LEDzinho aí, apesar de ser suficiente para fazer ele funcionar dentro de casa, simplesmente não funcionava em lugares muito claros, já que a luz do ambiente ofuscava do controle remoto. Mais ou menos como apontar uma lanterna pro sol, né? Uma coisa totalmente babaca. Mas o fato é que, apesar dos problemas, o Pico Z foi um sucesso, e é claro que não demorou muito até surgirem os primeiros clones dele, que variavam bastante em termos de formato, preço, cor e qualidade de voo. E até a própria Silverlit, depois de algum tempo, já tinha despejado no mercado vários modelinhos. Basta dizer que atualmente o site deles conta com uma lista de nada menos do que 6 páginas, com diversas variações de microhelicóptero, indo dos mais tradicionais aos mais exóticos. E aí, né, pessoal, é claro que nessa altura do campeonato, a coisa já tinha deixado de ser novidade, cada novo modelinho lançado era só mais do mesmo, muito embora eu ainda tenha sentido uma atração especial por um outro modelinho, incluindo o MX-1 Extreme, que conseguia ser ainda menor que o Pico Z original, era guardado dentro do próprio rádio e pesava apenas 7 gramas, e também o Twin Hurricane, que era uma espécie de mini Chinook muito legalzinho que eu cheguei a ter e sinceramente eu não sei que fim levou. Mas com certeza o Pico Z deixou a marquinha dele nos nossos coraçõezinhos de criança, né, pessoal, e serviu de porta de entrada para muita gente aí no hobby. A possibilidade de pilotar um pequeno helicóptero sem a necessidade de conhecimentos avançados e ainda por cima sentado no sofá da sala foi certamente uma sensação inesquecível para muitos. Então é por isso que eu finalizo esse vídeo com um grande muito obrigado ao Sr. Alexander por tanta genialidade e por ter colocado a experiência de pilotar um helicóptero ao alcance do grande público. E antes de terminar esse vídeo, fica então um rápido conselho: se tu tem um Pico Z original, cuida bem dele, porque o negócio já é artigo de colecionador e em breve vai estar valendo uma bela grana. Tá, beleza, pessoal? Esse aí foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Se tiverem ideias, sugestões de pauta para outros vídeos como esse, deixem aqui nos comentários também, e aí a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço!